falar um negócio pra vocês. Esse aqui é um vídeo que eu já queria gravar, ó, faz tempo. Só faltava alguém me pedir pra fazer. Seja bem-vindo à Forja do Estudante Aprovado. Eu sou o professor Matheus Teixeira e hoje a gente vai falar sobre interpretação de texto. Como ficar melhor em interpretação de texto, tanto em português quanto em inglês. Mas isso aqui não é um guia. Professor, olha aqui, ó. O guia de interpretação de texto. 3 dicas para ficar melhor em interpretação de texto. 1. Leia atentamente. 2. Anote os seus pensamentos. 3. Dobre o seu lápis no meio e coma como se fosse um chiclete. Para com essas palhaçadas. Você quer melhorar a interpretação de texto? A primeiríssima coisa que você precisa fazer é tomar consciência do fato de que provavelmente você tem um certo grau de analfabetismo funcional. Ah, Matheus, você está me ofendendo. Não, calma. Você vai ficar brabo comigo? Você vai ficar braba? Eu estou fazendo uma descrição objetiva da coisa. Eu não estou criticando você, eu não estou ofendendo você, eu estou dizendo um fenômeno que acontece no Brasil. Nós, brasileiros, eu também passei por isso. Graças a Deus eu consegui vencer esse negócio. Mas nós, brasileiros, somos formados durante 12 anos de escola num verdadeiro analfabetismo funcional. Ou seja, o que é esse tal desse analfabetismo funcional? O que significa isso? Significa que, embora a gente leia as palavras, a gente não consegue derivar o significado mais profundo delas. A gente fica preso na superfície delas. E isso se dá porque a nossa relação com as palavras não é uma relação de quem está querendo desvendar o sentido daquilo que está escrito num texto. Nossa relação é de quem quer se livrar de um texto. É como a gente é ensinado na escola, né? Aula de literatura. Você com 10 anos de idade te dá um Macunaíma para ler. Você olha assim, o Cortiço, né? Pega essas grandes obras que são obras boas, né? Não me entenda mal, não são obras ruins. São obras literárias grandes, boas, que têm insights psicológicos profundíssimos, mas que não são para uma criança de 10 anos. Que até um adulto tem dificuldade de ler. E aí botam para uma criança de 10 anos para ler. Essa criança toma uma raiva danada daquilo ali. E a relação que ela passa a ter com os textos, não só naquilo, mas nas atividades de interpretação de texto que são apresentadas nas apostilas e livros didáticos, na proposta de leitura que é apresentada a ela ao longo da escola, é o quê? É uma atividade meramente funcional. Pega esse texto aqui, responde meia dúzia de perguntas sobre ele e parabéns. Você conseguiu a sua aprovação, está aqui o seu diploma de ensino médio, agora você é um brasileiro formado de nível médio, faça seu Enem e entre na faculdade. É isso que vamos propor para você. E, não tá lá muito bom, né? O negócio não tá bom, né? E você entrar na faculdade analfabeto funcional, ou seja, sem capaz de desvendar o sentido mais profundo dos textos. Na faculdade você tem que lidar com um monte de textos, mas é só isso que você conhece, essa é a única forma que você conhece. E o pessoal da faculdade também, né? Teus colegas são assim, muitas vezes teus professores também são assim. E aí você tem várias aberrações universitárias aí, né, que acreditam que o texto é uma espécie de magia. Assim, o que eu botar no papel, se for uma dissertação de mestrado, se eu disser que aquilo é verdadeiro, pronto, é verdadeiro e acabou, né? Esteja feito, faça-se a luz e a luz esteja feita. É assim que funciona na cabeça do acadêmico médio brasileiro. Então, diante desse cenário de desolação cultural, a gente consegue entender perfeitamente por que a dificuldade na interpretação de texto. Porque interpretar um texto, segundo Jorge Luiz Borges, é ler um texto. Você vai ler um texto. Para você entender um único livro, você tem que ter lido vários outros. Ou seja, um texto nunca é um negócio fechado em si, né? O texto, em primeiro lugar, ao contrário do que os desconstrucionistas vão falar, o desconstrucionista ele vai dizer para você que o texto ele é uma realidade que só tem sentido dentro dela mesma. O texto não remete a nenhuma verdade objetiva. Beleza, senhor desconstrucionista, me diga um negócio. Esse texto que o senhor acabou de dizer aí, né, colocar no papel, escrever, ele é verdade ou ele precisa ser analisado diante de um prisma subjetivo? Será que não é você que gostaria que a verdade fosse um negócio muitíssimo relativo para que você possa fazer o que você bem entender, né, sem nenhuma consequência moral? Será que você não quer tapar o sol com a peneira? Enfim, não vou entrar nessa discussão aqui, mas o fato é, nós olhamos para a realidade dos textos sempre em referência a outros. Nenhum autor escreve como se fosse um Robinson Crusoe isolado. Todo autor ele está fazendo múltiplas referências, e daí que deriva a grande dificuldade de interpretação textual. Qualquer texto que você leia, jornalístico, literário,
científico, qualquer que seja, ele vai estar fazendo múltiplas referências, por mais iliterato que o autor seja, inclusive. Porque se o camarada está escrevendo um texto, assim, por mais que ele seja analfabeto funcional também, ainda assim ele está fazendo referência. Pode estar fazendo referências ruins, erradas, mas está fazendo. Entendeu? Para escrever um texto, você não consegue escrever como se você estivesse dentro de uma bolha. A sua inteligência sempre está se apoiando em elementos da realidade e outros elementos literários para poder formular, para colocar as palavras de um jeito que as frases façam sentido e juntar as frases de um jeito que os parágrafos façam sentido, juntar os parágrafos de um jeito que aquele texto faça sentido. Então, onde está a grande dificuldade de interpretação de texto, tanto em português, quanto em inglês, quanto em qualquer língua, né? Em suma, eu botei português e inglês aqui, que é o mais comum do pessoal me perguntar lá no Instagram, como o pessoal sabe que eu dou aula de redação, de inglês. Muita gente vem e me pergunta isso, né? Fala, professor, como é que eu melhoro a interpretação de texto? Professor, qual é a dica? Qual é o bizu? Não tem bizu. É o seguinte, comece a ler mais. Ah, Matheus, você não vai vir com essa, pelo amor de Deus. Você vai me mandar ler mais, Matheus. É sério. Pô, eu não precisava ver esse vídeo pra saber isso. Mas olha, não confunda senso comum com prática comum. O que significa isso? Não pense que você ter noção de um negócio basta. Ter aquela informação, ter aquela ideia pairando assim no ar, não basta. Você precisa de uma outra coisa, que é aplicar aquilo na vida concreta e real. E você só aplica uma coisa, você só transforma o senso comum, a ideia que você tem, numa prática comum, numa prática real, a partir do momento em que alguém fala aquilo que pode ser óbvio, mas mostra como fazer, que é o que eu pretendo fazer nesse vídeo aqui. Então, antes disso, né, vale a pena, sobre esse assunto do óbvio, lembrar a história do ovo de Colombo. Quando Cristóvão Colombo retornou à Espanha, depois de ter feito sua viagem, né, nas Américas, o pessoal disse para ele, mas isso era muito óbvio. Isso era muito óbvio, era só navegar pro oeste. Por que você quer uma recompensa disso, né? Aí ele reuniu o pessoal lá da corte da Rainha Isabel, pegou um ovo e perguntou para eles assim: os senhores, que são os grandes aqui do reino, os senhores podem me mostrar como colocar um ovo em pé, sem nenhum apoio sobre a mesa? E aí cada um deles ficou lá tentando, assim, ninguém do conselho da rainha conseguia colocar o ovo em pé. Aí, por fim, o último tentou, não conseguiu e devolveu o ovo pro Colombo. Aí o Colombo pegou o ovo e quebrou a parte de baixo do ovo, assim, em cima da mesa e botou o ovo em pé. Aí o Colombo disse, as coisas são óbvias depois que elas são feitas. Então, não assuma a obviedade de nada, né, antes da hora. Assim, não. Depois que é feito, sim, é óbvio, mas se você não está fazendo ainda, não é óbvio. Para de achar, para de ter pressa de ter autoridade que você não tem. Então começa tranquilo, começa de baixo. Como é que você vai fazer primeiro? Primeira coisa que nós não sabemos, que nós não temos que ler textos, nós não temos que ler livros para agradar ninguém, para chamar a atenção de ninguém. Nós não temos que ler os livros que dizem que são bons. A gente precisa ler aquilo que tem uma importância existencial para nós. A gente precisa ler aquilo que nos chama a atenção naquele determinado momento específico. Não adianta nada. Você pode tentar o quanto você quiser, forçar a barra para ler um livro que você não quer ler. E eu digo, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque quanto mais você força a barra para ler um livro, um texto que você não quer ler, que você não acha interessante, mais maçante aquela atividade fica. Mais forçado aquilo se torna, mais artificial aquilo se torna. E você não quer artificialidade. Então essa é a primeira coisa. Você vai olhar e vai prestar muita atenção no fato de que não dá para forçar a barra. E aí você vai, se você for inteligentinho, você vai levantar aqui um obstáculo agora e vai dizer, mas Matheus, então, eu não acho os textos da prova legais, então eu nunca vou conseguir fazer interpretação de texto. Não é isso que eu estou dizendo. O que acontece? Quanto mais você vai lendo, você tem que começar lendo o que de fato te chama atenção, o que de fato te interessa. Mas conforme você vai lendo os livros, eles vão criando novos interesses em você. Vou dar um exemplo aqui, concreto. Minha história. Como é que eu comecei a me interessar por ler livros? Eu me interessei a começar a ler livros por causa de uma namoradinha que eu tinha, que gostava muito de Game of Thrones. E aí eu queria, né, conversar com ela sobre Game of Thrones, assim, alto nível, né? Só que eu não sabia nada, né? Eu via a série e não entendia muita coisa, eu era meio burrão, assim. Eu falei, eu vou ler os livros que aí eu vou ficar inteligentão, né? Eu vou saber de tudo. Aí depois acabou que a menina deu um pé na bunda, né? Em parte ela me deu um pé na bunda, em parte eu dei um pé na bunda dela. E aquele hábito de leitura, ele ficou.
E eu gostei da leitura de Game of Thrones, que no caso eram as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Porque eu tinha um motivo pra ler aquele negócio. Daí eu fui lendo, e aquilo me chamou a atenção pra uma outra coisa, me despertou o interesse por uma outra realidade. A realidade das disputas políticas, disputas de poder. Então quando eu acabei, na época, isso foi em 2016, 2017? 2015. Quando eu acabei, né, essa leitura, tinha uns 5 livros na época da série, eu já parti logo para uma outra leitura. Eu fui ler Maquiavel, O Príncipe, né? Por quê? Porque eu me interessei por aquilo. Eu falei, caramba, isso aqui é interessante, né? Essa coisa de disputa de poder, disputa política. Eu poderia ser um cara... Eu tinha ilusões, assim, de grandeza, né? Eu falei, eu poderia ser um cara muito poderoso, muito influente, né? Se eu aprender essas coisas aqui. Aí eu fui ler Maquiavel, As 48 Leis do Poder, Arte da Sabedoria, livros que tratam de sabedoria mundana, de disputa política, de disputa de poder, etc, etc. E dali eu fui vendo a vacuidade daquilo tudo, né? Quanto aquilo tudo era vazio, era meio palhaçada. Eu falei, bom, isso aqui não vai me preencher, eu não quero isso pra minha vida, eu quero mais. Então eu comecei a parar com aquilo e me aprofundar em outros temas. Eu fui para uma investigação muito mais de cunho psicológico e filosófico. Eu fiz uma transição, primeiro estudei muito marketing, depois que estudei essa coisa de poder político, persuasão, marketing, persuasão e vendas, estudei pra caramba isso. Aí depois eu fui vendo que, mas isso aqui também não me preenche muito. Comecei a ir mais para psicologia e por fim para filosofia, teologia, que é onde hoje eu mais concentro meus interesses. Ao mesmo tempo, sempre crescendo um patrimônio literário, lendo muitas obras literárias, lendo grandes autores que contam grandes histórias, porque o livro pode ser divertido. Tem uma leitura introdutória, né, o livro Aprendendo Inteligência, do professor Pia. Eu recomendo que você dê uma lida nele. Uma leitura introdutória que te ajuda a sair dessa mesmice, assim, né, de achar que o livro tem que ser necessariamente um negócio chato. Se você acha que ler é uma atividade sempre chata, sempre maçante, é porque você nunca de fato leu um livro que fosse do seu interesse. Porque a leitura é algo divertido. O professor Pierre, ele sempre fala assim que antes da existência de distratores, televisão, celular, etc., as pessoas se divertiam lendo. Muitas vezes o cara era um literato, por quê? Porque estava entediado, né? Ele ficava lá na casa dele, entediado, não tinha muita coisa que fazer, ele abria um livro, começava a gostar daquela história e tinha, né, uma mudança de vida a partir daquele livro. Uma história dessa é de Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola, ele era um cavaleiro lá da Espanha, né? Da época, já no final da Idade Média, já passando assim para já na Renascença, na verdade. E Santo Inácio de Loyola, certa vez, enquanto ele ainda não era Santo Inácio de Loyola, né? Era Íñigo, era o homem do mundo, um homem comum, como eu e você. Ele sofreu um acidente, um acidente muito trivial. Ele tomou uma bala de canhão na perna durante o cerco de Toledo, né? Simplesmente um negócio bobo, assim, tomou uma bala de canhão na perna. E aí ele ficou meses trancado no quarto, né? Sofrendo tratamento, cirurgia atrás de cirurgia, com os rudimentos de medicina que existiam na época. Muita dor, muita dificuldade. E ele queria ler alguma coisa para passar o tempo, porque ele ficava ali o dia inteiro olhando pro teto, não tinha nada. Mas também não tinha um livro de cavalaria, que eram os livros que ele gostava. Ele gostava de ler poesias épicas, contando a história de grandes cavaleiros, de grandes heróis. Não tinha. Só tinha um livro lá que contava a vida dos santos. Aí ele foi e leu aquilo ali. E depois ele achou um livro que contava a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele leu. E aquilo foi o ponto de mudança dele. Ele falou, poxa, se aqueles santos fizeram isso, por que eu não? E se eu fizesse como Francisco de Assis? E se eu fizesse como Domingos de Gusmão? E se eu fizesse como Agostinho? Ele começou a comparar a vida dele com a vida dos santos e ver que ele podia fazer também, que ele também podia mudar. Mas veja, a busca dele primeiro foi por uma diversão, um passatempo. E aqui vai uma sugestão, né? Por que você não para de se distrair tanto? Você quer melhorar a interpretação? Para de se distrair tanto. Se você passar o teu dia inteiro vendo videozinhos idiotas no computador, vendo programas idiotas na televisão, etc, você nunca vai se interessar em fazer alguma coisa que preste, entendeu? Uma coisa que seja melhor, uma coisa que seja mais elevada. Você não vai ter o tédio necessário para poder pegar um livro lá e se divertir com um livro. Que, realmente, entre um estímulo absurdo, isso até neurocientificamente é possível explicar. Os vídeos curtos que você vê aqui na internet, eles causam uma liberação de dopamina absurda. O seu cérebro fica encharcado de dopamina de uma forma antinatural, o que faz com que ele não consiga
aproveitar, digamos assim, da dopamina natural de atividades mais simples, como prestar atenção que você está tomando um banho gelado, né? A água gelada tocando no seu corpo, o prazer da comida. Ver que hoje em dia as pessoas já não comem mais prestando atenção na comida, comem olhando para a televisão ou comem com o celular na mão. Já não sentem mais o prazer da comida, já não sentem mais o toque do corpo de alguém que amam, já não sentem mais o prazer simples da leitura de um bom livro. Já tá todo mundo como zumbi, né? Lá no Piratas do Caribe 1 você tem o Barbossa, né, que tá amaldiçoado, ele fala isso, né? Eu não sinto nada. É isso, o homem moderno é um Barbossa amaldiçoado, né? Ele tomou o ouro amaldiçoado do Cortês. Então você quer melhorar na interpretação de texto por um motivo prático. Você é aprovado no concurso, tá bom, você é aprovado no vestibular, de boa, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu quero mostrar pra você que não dá pra você fazer uma pequena modificação do tipo sublinhe as palavras-chave. Isso não vai adiantar nada. Porque o seu problema não está em técnicas, em dicas, em macetes. O seu problema é anterior. É um problema cultural, um problema civilizacional. Eu e você não recebemos uma formação adequada do ponto de vista literário. Então nosso papel é nos erguer acima disso. Nosso papel é conseguir superar essa limitação de base que todo brasileiro tem. Porque uma vez que você consiga superar isso, você vai descobrir que não existe concorrência para você. Uma vez que você domine, principalmente as linguagens, você vai perceber que o mundo se abre para você. Ah, Matheus, você está exagerando, né? Porque você gosta dessa coisa de linguagens humanas. Não é isso, não. É porque toda compreensão, ela parte primeiro do domínio linguístico. Se você não domina a língua, você não domina mais nada. O pessoal gosta de dizer que não, existe uma cisão entre a matemática, física, química, ciências exatas. Não existe isso. Você pode ver que a maior parte das pessoas que fazem matemática, física ou química são imbecis. E a maior parte das pessoas que fazem português, história, filosofia, são imbecis também. Sabe por quê? Porque ninguém entendeu que o conhecimento humano, ele não é um negocinho compartimentalizado. A ciência humana, ela fala sobre algo. Que algo é esse? A realidade. A ciência humana está falando da realidade. Ela está apontando para o mundo real. E eu não posso encarar o mundo real sem duas coisas. Capacidade de articulação verbal. Ou seja, quando eu olho para aquilo, eu consigo articular e dizer o que eu estou vendo. Tanto que você não lembra das coisas que aconteceram com você antes de você saber falar, né? Isso é normal. E a segunda coisa é essa capacidade de interiorização e perguntar o ser mais profundo daquelas coisas, que aí é onde entra a matemática. Platão dizia o seguinte, na academia dele, né? Na academia filosófica dele, ele tinha assim uma placa na entrada. Não entre se não for geômetra. Ou seja, se você não souber geometria, não entre aqui. Aí você pega os grandes nomes, assim, eu não vou falar nem só grandes nomes da tradição, da grande tradição filosófica. Eu vou falar, por exemplo, de Da Vinci. Da Vinci foi, sem dúvida, uma pessoa notável, né? Uma personalidade interessantíssima. Da Vinci limitava o conhecimento dele a uma única coisa. Ah, não, eu sou um biólogo, eu não sei mais nada, né? Eu sou biólogo e sou imbecil em todo o resto. Não dá pra ser inteligente numa coisa e imbecil em todo o resto. Ou você é inteligente como um todo e especialista num negócio, ou você é imbecil em tudo. Não tem a opção de ser inteligente numa área só. Porque mesmo que você saiba uma coisinha ou outra daquela área específica que você se especializou, você não vai saber articular aquilo com o resto da realidade. Ou seja, aquele conhecimento vai ser inútil, não vai servir para nada. Você pega um Da Vinci, pega um Pascal, Leibniz, você vai ver, veja a trajetória intelectual desses homens. E não pense que isso é uma coisa, tá lá longe, né? Não tem como, isso aí é impossível para mim. Aqui no Brasil, vários exemplos de pessoas notáveis da mesma forma que esses grandes homens. Eu posso falar do professor Pia, posso falar do Mário Ferreira dos Santos, posso falar do professor Olavo, posso falar de grandes nomes aí dos últimos 80 anos aqui no Brasil. Pessoas que articularam de fato esses conhecimentos para poder olhar para a realidade e falar algo sobre a realidade. Isso não é algo impossível. Mas, Matheus, isso não tem nada a ver com concurso. Errado. Sabe por quê? Esse pensamento ele vem da síndrome do burro sentado. Que é a ideia de que você pode ser um burro, sentar numa carteira estudantil, assistir um monte de aula e ser aprovado no concurso. Deixa de ser burro primeiro. Seja agente. Tá? Porque o burrico, o asno, né, o bichinho, ele não passa em concurso, entendeu? Bicho não é aprovado em concurso. Só ser humano. Então seja agente primeiro. Aí você vai conseguir passar em qualquer concurso, qualquer vestibular que você quiser na sua vida. E esse é o convite que eu tenho para você. O meu convite é que você
olhe para cima e decida voar. Você não seja igual o porco, que só tem a cabeça virada para baixo. Que você queira ir mais longe. É isso que eu desejo para você. Então, esse é o meu guia completo para a interpretação de texto. E eu deixo aberto o convite. Se você tem dificuldades nos estudos para concurso vestibular e quer melhorar, em 10 semanas eu tenho uma solução para você com as 5 etapas da Forja do Estudante Aprovado. Está aqui embaixo o link na descrição. Dê uma olhadinha. Venha ser meu aluno. Eu tenho certeza que você vai experimentar uma mudança absurda. Em 10 semanas você já vai ser uma pessoa completamente diferente quanto à questão de foco, disciplina, concentração, capacidade de fato aprender aquilo que você estuda. Forte abraço para você. Fica com Deus.